Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua graça que se renova nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por nos sustentar com o pão nosso de cada dia, por cuidar da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem sido bom conosco. Nesse momento, nós queremos abrir o nosso coração diante da Tua presença e pedimos que a Tua palavra seja viva, poderosa e eficaz dentro de nós. Que ela encontre espaço na nossa mente, que ela alcance o nosso coração e que produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Assim como o Senhor disse através da vida do profeta Isaías, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso, Senhor, que essa mensagem cumpra o teu propósito hoje. Que ela corrija aqueles que se desviaram. Que ela console aqueles que se encontram cansados. Que ela conduza à verdade aqueles que têm andado no engano, que têm vivido na aparência. E que ela nos leve a uma fé mais profunda, mais sincera e mais transformadora. Fala conosco sobre o que realmente importa. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Sabemos que o homem valoriza a aparência, mas o Senhor vê o coração. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, da vaidade religiosa e de uma fé que só atua no exterior. Queremos ser transformados de dentro para fora. E queremos viver de modo que o nosso coração esteja em plena comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 15, está escrito: Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: Ouçam agora, todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que alegria, que honra poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like, esse joinha que você dá aí, que nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Junte-se a nós, faça parte dessa grande corrente de oração que nós fazemos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você vai receber aí no seu YouTube outras mensagens de Deus, outras reflexões como essa. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, porque nós somos um ministério independente, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Só você clicar aqui em Seja Membro, seguir alguns passos e você vai se tornar membro do canal.
ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, a religião, quando não é regada pela graça e conduzida pelo Espírito de Deus, muitas vezes pode se transformar apenas em um conjunto de regras, de rituais e tradições humanas. Muitas vezes, o que começou como uma tentativa sincera de agradar a Deus acaba se transformando em um sistema opressor, que valoriza mais as aparências do que o coração. Foi justamente esse o conflito entre Jesus e os fariseus, relatados aqui em Marcos capítulo 7. Esse texto é um importante alerta de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Jesus denuncia a tentativa dos líderes judaicos de colocarem as tradições humanas acima da palavra de Deus. E ele nos chama a uma reflexão sobre onde está, de fato, a pureza e a contaminação espiritual. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não importa a situação que você esteja enfrentando, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. E junto com o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Eu não vou ler o texto todo aqui de Marcos 7, mas eu sugiro que depois você leia, mas eu quero comentar algumas coisas. Do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver pessoas defendendo a tradição acima da verdade. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma crítica. Os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Mas essa não era uma preocupação com higiene, era uma tradição ritual que se desenvolveu ao longo dos anos, baseada em interpretações humanas da lei de Moisés. Essas práticas estavam associadas à pureza cerimonial e não à Torá em si, mas à tradição de ancestrais, ou seja, uma coleção de regras humanas que os judeus elevaram ao nível da própria Escritura. Eles consideraram, os fariseus, eles consideraram que aqueles que não seguiam esse ritual estavam em pecado. Mas Jesus, ele vai direto ao ponto. No verso 6 ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui nós podemos perceber um princípio espiritual essencial. Deus não está interessado em nossas aparências religiosas. Ele está interessado na integridade do nosso coração. Do versículo 9 ao versículo 13, Jesus mostra como essas tradições humanas, além de inúteis, muitas vezes anulam mandamentos claros da palavra de Deus. Ele cita o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Isso é um mandamento. Isso está nas Escrituras e é um princípio fundamental da palavra de Deus. Só que esse mandamento estava sendo
driblado por uma técnica religiosa chamada pelos judeus de Corban. Ou seja, o indivíduo dizia que o dinheiro que ele usaria para ajudar os pais era uma oferta a Deus. E assim ele se isentava da responsabilidade de cuidar dos pais. Sendo que o mandamento do Senhor é muito claro: honra teu pai e tua mãe. E isso inclui o cuidado. Jesus não condena as tradições por si só, mas sim a forma como elas substituem a vontade de Deus e criam desculpas para desobedecê-las. Traduzindo para os nossos dias, seria como alguém justificando a falta de amor e de serviço ao próximo com desculpas espirituais. Como se a pessoa dissesse: eu estou muito envolvido com as coisas da igreja, por isso eu não tenho tempo de ajudar o meu vizinho. Eu não tenho tempo de me dedicar ao próximo, porque eu estou muito envolvido com a igreja. Muitas vezes nós usamos a fé para escapar da responsabilidade, quando na verdade toda fé verdadeira nos conduz à obediência e ao amor prático, a um amor que se expressa em atitudes. No versículo 14, Jesus dá uma resposta surpreendente aos fariseus. Ele diz assim: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai do coração. E isso foi uma revolução no entendimento judaico. A ideia de que os alimentos ou os rituais externos não poderiam tornar alguém impuro ia contra tudo aquilo que eles haviam aprendido. Mas Jesus está apontando para uma verdade muito mais profunda. O pecado está dentro de nós, não fora. As palavras e atitudes revelam o estado real do nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus disse o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. A pureza não está em lavar as mãos, mas em ter um coração limpo diante de Deus. E hoje em dia, muitas igrejas, muitas denominações ainda insistem em manter certas tradições. Infelizmente, muitos segmentos religiosos, muitas denominações diversas, insistem em colocar tradições humanas acima da palavra de Deus. Por exemplo, exigência de trajes específicos para os cultos. Proibir as mulheres de usarem calça, por exemplo. Ou exigir que os homens usem terno e gravata. Olha só, primeiro, Deus não proibiu as mulheres de usarem calça. Deuteronômio 22, verso 5 diz assim: a mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Porém, as chamadas roupas de homem ou roupa de mulher variam de acordo com a cultura de um país, ou de um povo, ou de uma época. O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ter discrição em sua aparência, usando roupas decentes e apropriadas. Segundo, que nós moramos em um país tropical. Usar terno e gravata em algumas regiões do nosso país é algo assim extremamente desconfortante. Mas algumas igrejas até hoje exigem que os homens usem terno e gravata, como se Deus estivesse exigindo isso, como se Deus se preocupasse realmente com isso. Só que muito mais do que o tipo de roupa,
A Bíblia ensina sobre modéstia, humildade e intenção do coração. O mais importante é viver com respeito e integridade, independentemente do que nós estivermos vestindo. Outro exemplo de tradição é a proibição do batismo por não cumprir algumas regras institucionais, como ser membro a um determinado tempo ou participar de alguns cursos. Tem igrejas, irmãos, que para você se batizar é mais difícil do que você conseguir um documento em um cartório, em um documento do governo. Burocratizaram o batismo. Algumas igrejas não batizam pessoas porque acham que elas ainda não estão preparadas. Mesmo que elas tenham confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que aí eu me lembro da passagem quando Filipe evangelizou o eunuco. Lembra disso? Na mesma hora em que o eunuco compreendeu as Escrituras, entendeu a respeito de Cristo, naquele momento ali, ele foi batizado. O eunuco não fez nenhum curso, não participou de algum evento, não frequentou uma igreja. Ele foi batizado, porque ele entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele precisava ser salvo. Eu poderia falar também daqueles que acreditam na separação de roupas sagradas para o sacerdote, como se Deus habitasse em objetos ao invés de corações. Ou de igrejas que seguem liturgias engessadas, onde qualquer mudança é vista como rebeldia. Tem igreja que você não pode bater uma palma. Você fica à vontade numa igreja assim? Seja sincero. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu queria ouvir a sua opinião. Existe uma coisa chamada idolatria institucional, onde a tradição da denominação tem mais peso do que as Escrituras. Essas tradições, muitas vezes, afastam as pessoas de Deus. Elas geram um legalismo frio que sufoca a graça e impede o mover do Espírito. Sabe o que Deus deseja de nós? Um coração puro. É isso que Deus quer. Um coração puro. Por isso eu pedi para você escrever aqui nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Jesus nos convida a examinar o nosso coração. Não basta estar presente no templo. Se você faz parte de uma igreja e participa dos cultos, glória a Deus por isso. Mas não basta estar presente no templo. Não basta somente conhecer a doutrina ou cumprir os rituais. Se o nosso coração estiver distante, nada disso terá valor. Deus deseja corações quebrantados, humildes e abertos para serem moldados por Ele. Salmo 51, verso 17 diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira contaminação, segundo Jesus, não vem do ambiente, da comida, das roupas, ela vem do interior, da maldade que habita o coração humano. Por isso, a nossa maior necessidade não é de rituais, mas de uma verdadeira transformação interior. Jesus não veio ao mundo para estabelecer uma nova religião, com novos rituais, mas para nos dar um novo coração.
O profeta Ezequiel falou disso no capítulo 36 do seu livro, no verso 26. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Que nós não sejamos como os fariseus, os legalistas, preocupados com a aparência, mas distantes de Deus. Mas que nós sejamos, sim, como aqueles que, mesmo imperfeitos, se rendem sinceramente ao Senhor e buscam viver de forma autêntica diante dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que você está enfrentando, coloque ela aqui nos comentários. Se o Espírito de Deus fazer você lembrar de alguém agora, alguém por quem você está orando, seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, seus líderes, seus pastores, seus mentores espirituais, talvez eles precisem dessa libertação espiritual. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar, vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece a intenção que há dentro de nós. Nós nos apresentamos hoje diante de Ti, Pai, reconhecendo que muitas vezes temos nos apegado mais às tradições humanas do que à Tua palavra viva. Perdoa-nos, Senhor, por termos dado mais valor ao exterior, enquanto o nosso interior estava totalmente afastado de Ti. Purifica o nosso coração, Deus. Lava-nos por dentro. Tira de nós todo o orgulho religioso, toda a hipocrisia, toda a falsa aparência de santidade. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, com um coração quebrantado e disposto a obedecer. Senhor, ajuda-nos a discernir entre aquilo que é tradição humana e aquilo que realmente é o desejo do seu coração. Não queremos apenas seguir o que os outros nos dizem, mas queremos viver segundo o que o Teu Espírito nos revela. Que a nossa fé, que a expressão da nossa fé não seja um peso, um fardo, mas uma expressão viva de amor, de graça e de verdade. Que não sejamos como os fariseus, que anulavam a Tua palavra com as suas próprias regras. Dá-nos, ó Pai, a humildade para reconhecer quando estamos errados. Que o nosso culto a Ti não seja apenas de lábios, mas sim de vida, de entrega total, de amor e de serviço ao próximo. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão feridos pela religiosidade tóxica, por regras que os excluíram, que os julgaram e os afastaram. Cura essas pessoas, Senhor. Mostra a elas que o Teu amor é maior do que qualquer tradição e que Jesus é suficiente para nos restaurar. Transforma, ó Deus, o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Enche-nos com o Teu Espírito, que a nossa vida reflita a Tua presença, que aquilo que saia da nossa boca revele a transformação que o Senhor já operou dentro do nosso ser. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos e desesperados. Conceda a eles a Tua paz. Ó Deus, contempla essa pessoa
que tem clamado ao Senhor todos os dias aqui em busca de um milagre. Conceda a ela esse milagre, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Restaura esse casamento, ó Deus, que tem sido marcado pelas crises. Abençoa a vida financeira do teu filho, da tua filha. Abre as portas de emprego. Permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades. Visita essa pessoa, ó Deus, que está agora no leito desse hospital, ou que está passando por um processo de quimioterapia. Que esse tratamento seja eficaz, que esse remédio possa curá-la, que essa dor seja removida. Eu oro por aqueles que enfrentam a dor da perda, a dor do luto. Consola, meu Deus, essa família. Tira, Senhor, desse coração toda mágoa, todo ódio, toda decepção, tudo aquilo que tem provocado tristeza, caia por terra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer de você religiosidade. Deus quer que você se apresente a Ele com um coração sincero. Apenas isso. Ele sabe das suas imperfeições, mas Ele aceita você como você é. O Espírito Santo vai te conduzir a uma vida de santidade, a se afastar do pecado, mas não é o ritual, a religião que vai garantir a sua salvação. O preço da sua salvação já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje, o Senhor quer te lembrar de algumas coisas que talvez você tenha esquecido. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora estamos começando mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta em nós é confiança plena no Senhor, pois tentamos fazer algumas coisas da nossa maneira e acabamos complicando tudo ainda mais, sendo que basta confiar em Deus e ter a certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma para o nosso bem. Se a partir de hoje você vai viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé, escreva aqui nos comentários: eu confiarei. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. Nós vamos orar no final dessa mensagem por todos os pedidos. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os dias os nossos vídeos, que são postados 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, seja membro do canal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Na jornada da vida,
somos frequentemente confrontados com desafios, incertezas e obstáculos que podem muitas vezes abalar a nossa confiança. Nesses momentos, a palavra de Deus nos lembra da importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso coração e os nossos caminhos a Ele, em total dependência, renunciando à nossa própria compreensão, que é limitada. Ao confiar em Deus de todo o coração, abrimos mão do controle e reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em vez de confiar apenas em nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento limitado, nós somos chamados a buscar a direção e a orientação divinas em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, estamos convidando-o a entrar em cada aspecto da nossa jornada. Ele promete endireitar nossas veredas, guiar-nos por caminhos de retidão e nos conduzir em direção à sua vontade perfeita. Isso requer uma entrega constante, uma disposição para ouvir a sua voz e uma confiança inabalável em seu cuidado e provisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, nós não estamos sozinhos. Podemos encontrar conforto, esperança e segurança no amor e na fidelidade de Deus. Quando depositarmos nossa confiança nele, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, perseverança e paz. Que possamos sempre nos lembrar desse chamado divino para confiar no Senhor e buscar a Ele em todo o tempo, desfrutando das promessas de que Ele vai endireitar o nosso caminho. Que essa confiança profunda e essa fé firme nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude do seu amor e da sua graça em cada passo que dermos. É importante reconhecer que a nossa própria compreensão pode ser limitada, mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao confiar nele, estamos declarando que acreditamos em seu amor, em sua fidelidade e na sua capacidade de guiar os nossos passos. Podemos nos alegrar, sabendo que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a força e a paz necessárias para atravessá-las. É um convite para buscarmos o Senhor em todos os momentos e em todas as decisões, permitindo que Ele ilumine o nosso caminho e nos guie para a sua vontade. Que essa mensagem ecoe em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa jornada. Que possamos confiar de todo o nosso coração no Senhor, depositando nele nossas preocupações, nossos medos e anseios. Que a nossa confiança em Deus nos inspire a viver com coragem, com gratidão e esperança, sabendo que Ele endireitará as nossas veredas e nos conduzirá para o melhor destino. Nesse dia, meu querido, minha querida, eu encorajo você a refletir sobre o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e a colocar isso em prática. Entregue-se ao cuidado amoroso do Senhor e confie nele plenamente. Que a confiança em Deus seja a âncora que sustenta a sua vida, trazendo paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu confiarei. Ou então apenas declare isso aí aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor,
obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Somos gratos a ti, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram recomeçar. Que o Senhor traga à nossa mente todo o pecado que temos cometido contra ti, contra o nosso próximo, e que em nosso coração possa nascer o verdadeiro arrependimento. Te pedimos perdão por todas as vezes que pecamos com nossas ações, nossas palavras e até com nossos pensamentos. Nos ensina a confiar plenamente em ti. Sabemos que os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa compreensão, todas essas coisas são limitados, mas a tua sabedoria é eterna. Ensina-nos a reconhecer-te em todos os nossos caminhos e a depender completamente de ti. Sabemos que, quando confiamos em ti, o Senhor endireita nossas veredas e nos conduz para a tua vontade perfeita. Derrama a tua graça sobre nós, Pai, para que possamos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossa tristeza, nossa angústia em tuas mãos amorosas. Ajuda-nos a viver uma vida de confiança, sabendo que tu és o nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Capacita-nos a buscar-te em cada momento e em cada decisão, confiando em tua orientação e em tua direção. Senhor, nós te pedimos que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar com coragem, com gratidão e com esperança. Que a tua presença seja a luz que ilumina o nosso caminho e a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Nós te agradecemos pela tua fidelidade e pelo teu amor incondicional. Pai, eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários. Todas as petições que foram escritas aqui por essas pessoas que me ouvem. E aqueles que escreveram, eu confiarei. Que o Senhor renove o espírito dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dela. Que o Senhor alcance essa família com o teu poder, o teu amor e a tua misericórdia. Opera uma mudança completa na vida dessa pessoa, segundo a tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé essa palavra. Confie de todo o seu coração. Não queira se apoiar na sua própria sabedoria. Talvez você seja o tipo de pessoa centralizadora, que quer que todos os problemas caiam em você como se você fosse um para-raio. E hoje você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada. Confie no Senhor e não se apoie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Entregue suas preocupações, seus problemas, suas angústias, todas nas mãos de Deus. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer fazer você alcançar novos lugares e quer fazer com que você conquiste tudo aquilo que disseram que você não iria conquistar. Tome posse pela fé das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Se você está disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo Minuto com Deus.
Dê o seu like nesse vídeo para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os nossos próximos vídeos, para garantir que o Minuto com Deus chegue aí no seu celular assim que ele for postado aqui no YouTube. E agora eu estou postando 2 mensagens diárias. Tem Minuto com Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Irmãos, o tema da palavra de hoje é voe como uma águia. Abra o seu coração, permita que a sua mente fique em paz agora e focada em tudo aquilo que o Senhor quer te dizer. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías estava falando com o povo de Deus que estava exilado de Israel e nesse momento se encontrava na Babilônia. Longe da sua terra, o cansaço e a incerteza já haviam tomado conta do povo de Deus. Eles estavam desanimados, exaustos e sem nenhuma esperança. Mas Deus enviou Isaías para trazer palavras de conforto e coragem para eles. E nessa passagem que foi lida, o profeta nos lembra da importância de esperar no Senhor. E a palavra esperar aqui não significa apenas uma atitude de passividade e estagnação, mas sim de confiar, de depender e ter uma esperança verdadeira e ativa em Deus. E aí o profeta Isaías compara essa atitude com a atitude das águias, que possuem uma capacidade notável de renovar suas forças. Elas voam alto e são conhecidas pela sua agilidade, resistência e pela sua visão privilegiada. Assim como Israel se encontrava exausto e desanimado no exílio, muitas vezes nós também nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida moderna. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando decidimos esperar em Deus, ali nós encontramos força e renovação. Deus nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e com perseverança, nos fortalecendo de forma física, mental e espiritual. As águias são conhecidas por voar a grandes altitudes, acima das tempestades e dos obstáculos. Da mesma forma, quando depositamos a nossa confiança em Deus, somos capazes de elevar as nossas perspectivas e voar acima das dificuldades que enfrentamos. Deus nos capacita a enxergar as situações de maneira ampla e a ter uma visão esperançosa para o futuro. O Senhor quer fazer com que você consiga prosseguir e alçar voos mais altos, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio a todo o caos que te cerca. Vivendo em Deus e compartilhando uma vida de intimidade com o Espírito Santo, nós temos o privilégio de sermos renovados pelo Senhor. E a cada desafio que enfrentamos, a cada queda e a cada momento difícil, nós nos levantamos, nos erguemos ainda mais fortes e conseguimos voar ainda mais alto. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força e a resistência necessárias para continuar avançando na corrida da vida, mesmo quando nos sentimos cansados. Ele nos encoraja a caminhar em seus caminhos e a permanecer firme,
mesmo em meio às dificuldades. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra, eu convido você a refletir sobre tudo o que tem sido dito a respeito da sua vida. Talvez até aqui você tenha ouvido e dado importância para palavras que te levam ao desânimo, à limitação e o fracasso. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que aqueles que esperam no Senhor são renovados em suas forças. Deus tem poder para transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades de crescimento e vitória. Portanto, é hora de declarar com fé e confiança: eu recebo em nome de Jesus. Você será capacitado por Deus para voar alto como a águia, superar os obstáculos, correr e não se cansar, andar e não ficar exausto. Esteja disposto a viver tudo o que Deus tem para a sua vida, pois eu sei que Ele é capaz de realizar coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Você não está declarando isso somente para Deus, mas também para si mesmo. Você está se lembrando de que a sua esperança não é vã e que você não crê em algo inexistente. Você crê no Deus do impossível e você caminha pela força que Ele coloca em seu interior todos os dias. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor e por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos Te pedir perdão, Pai, por cada um dos nossos pecados. Que o Teu Espírito traga à nossa mente cada um deles, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e abandonar o estilo de vida que não agrada ao Senhor e que, consequentemente, tem nos afastado de Ti. Eu peço que o Senhor purifique o meu coração e purifica o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento. Conceda a nós um coração mais parecido com o do Teu Filho Jesus. Pai, ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas palavras de pessoas que apenas queriam nos desencorajar a prosseguir. Pessoas que queriam nos ver imobilizados e destruídos. E infelizmente, Senhor, algumas dessas palavras ecoam até hoje na nossa mente. Porém, hoje nós abrimos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos, por meio do Teu Espírito Santo, sussurra em nossos ouvidos palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de redenção, de vida eterna, e que a partir de hoje sejam essas as palavras que vão ecoar no nosso interior. Nos leve a lugares mais altos, ó Deus. Nos permita largar tudo isso que tem nos impedido de voar, tudo que tem nos paralisado e tem impedido a nossa caminhada. Alivia o nosso fardo e nos conduza a um novo tempo. Deus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nessa mensagem. E mesmo aqueles que não foram escritos, Deus, pois eu sei que muitas pessoas que são alcançadas por essa palavra não têm forças nem para escrever aqui o seu pedido. Que o Senhor possa revigorar essa pessoa, que o Senhor mova o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã. Promova a cura, a libertação, o renovo, a reconciliação. Enche-nos com a Tua paz e com a Tua alegria. Opera um milagre na nossa vida. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Não deixe que nada paralise você. Permita hoje que o Espírito Santo remova da sua mente
as palavras de maldição, de ofensa, de diminuição que foram plantadas aí no seu coração, e que a sua mente seja preenchida com a palavra de Deus. Não importa o que disseram para você ou o que disseram de você. Importa sim o que Deus diz a seu respeito. E o que ele diz hoje é que as suas forças serão renovadas e você alçará voos maiores na sua vida. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Uma nova semana está começando e mais uma vez Deus está nos convidando a nos entregarmos a Ele e a experimentarmos o sobrenatural em nossas vidas. Existe um lugar para você descansar, minha irmã e meu irmão. E nesse lugar, tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te preocupa e que te desestabiliza, perde a força e se desfaz. E esse lugar é na presença do Senhor. Hoje, Deus está te convidando a entrar nesse lugar, a entrar na presença dEle. Deus te desafia a se manter na presença dEle ao longo dessa semana. Eu sei que muitas coisas vão acontecendo, muitas distrações vão chegando e a frieza vai tomando conta do nosso coração. Até que, ao olharmos para a nossa vida, percebemos que já estamos completamente afastados do Senhor e da palavra dEle. É tempo de voltar. É tempo de se reencontrar com aquele que te criou, aquele que esteve com você em todos os momentos da sua vida. Nos bons momentos ele estava contigo, celebrando junto de você. E nos momentos ruins, ele também estava ali, te consolando e transformando cada lágrima que rolava pelo seu rosto em uma oração. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua semana um renovo, um novo tempo, um tempo de paz e de descanso. Se você recebe essa palavra pela fé e se você crê que Deus pode te dar uma semana maravilhosa, escreva amém aqui nos comentários. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final nós vamos orar juntos pelos pedidos que forem feitos aqui. Salmos 91, versículos 1 e 2 está escrito: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 91 é uma passagem bíblica que traz uma mensagem muito especial para todos nós. Ela nos oferece proteção e segurança para aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Essa mensagem nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e que podemos confiar totalmente nele em todos os momentos da nossa vida. Quando refletimos nessas palavras, nós podemos perceber que aqueles que habitam no abrigo de Deus, não aqueles que passam por ele, mas aqueles que habitam ali, estão protegidos pela sua graça e pela sua misericórdia. O Senhor prometeu estar conosco sempre e Ele prometeu nos proteger de todo mal. Quando reconhecemos a Deus como nosso refúgio e morada, podemos descansar tranquilamente à sombra de suas asas, sabendo que estamos seguros e protegidos. Essa confiança em Deus é fundamental para vencer os nossos medos, a ansiedade que muitas vezes toma conta do nosso ser, essas coisas que nos assombram quando passamos por momentos difíceis. Saber que Deus é o nosso protetor, o nosso guardião, nos dá a tranquilidade
e a serenidade necessárias para que nós enfrentemos os desafios da vida com firmeza e determinação. Esse salmo também nos ensina que não devemos ter medo de nenhuma circunstância difícil que possa nos cercar, pois Deus está conosco e a fidelidade do Senhor é como um escudo protetor ao nosso redor. Essa fidelidade é inabalável e nos protege de todo o mal que possa nos atingir. Quando a gente confia em Deus e permanece firme na presença dEle, Ele nos guarda e nos protege de todo o mal. Além disso, é importante lembrar que o poder do sangue de Jesus também nos protege contra todas as investidas do inimigo. Esse sangue foi derramado na cruz para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Quando confiamos nesse poder, somos livres e protegidos contra qualquer ameaça espiritual que possa nos afetar. Toda arma forjada no inferno não prevalecerá contra a sua vida e nem contra a sua família. Os anjos do Senhor nos guardam em todos os nossos caminhos. Esses anjos são enviados por Deus para proteger e guiar aqueles que creem nele. Eles nos acompanham em todos os momentos da vida e a presença deles nos traz paz e segurança. Quando você estiver passando por um momento de angústia, você pode invocar o nome do Senhor e Ele estará contigo para te ajudar e te livrar do mal. Nós podemos confiar que Deus tem um propósito em nossa vida e na vida da nossa família e que Ele nos conduzirá a um lugar de descanso e paz. Mesmo que tenhamos que enfrentar grandes problemas e adversidades, podemos ter certeza de que Deus nos ama e cuida de nós e que nada pode nos separar do seu amor. Diante de qualquer dificuldade que esteja enfrentando, confie em Deus, permita que Ele guie os seus passos. Ele tem o melhor para você e Ele vai te proteger em todos os momentos da sua vida. Acredite nas promessas do Senhor e deixe que a presença de Deus, a presença poderosa de Deus, coloque paz e consolo em seu coração. Ainda nessa semana que acabou de começar, nesse mesmo dia, nesta hora, comece a confiar em Deus e você verá que a sua vida será transformada pela graça e pelo amor dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por toda a escuridão e por toda a maldade que muitas vezes alimentamos em nosso coração. Pedimos que o Senhor faça crescer dentro de nós essa paz tão maravilhosa que apenas é encontrada em Ti. Queremos descansar nos Teus braços, na sombra do Teu amor, e queremos sentir o Teu cuidado e o Teu abraço, mesmo nos dias mais sombrios e mesmo naqueles momentos mais caóticos da nossa vida. Não queremos viver olhando para as circunstâncias que nos cercam, mas queremos viver com os nossos olhos em Ti, com os olhos em Tua palavra e em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso interior. Pai, porém hoje eu venho te clamar também, pois por mais que nós queiramos viver a vida sem olhar para as circunstâncias ao nosso redor, infelizmente algumas situações, alguns dias e alguns momentos nos causam muita dor e nos deixam sem forças para continuar. Por isso eu te peço, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Renova as forças deles. Faça com que eles não desistam de caminhar e não desistam daquilo que há tanto tempo eles têm clamado e orado ao Senhor. Pai, algumas orações estão cessando por falta de força. Por isso, novamente eu te peço, renova as forças dessa pessoa que está me ouvindo.
Que o Senhor olhe para cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui hoje e que o Senhor mova o sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui clamando pelo teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba as promessas de Deus no seu coração. Receba pela fé uma semana vitoriosa, uma semana de cura, uma semana de milagre. Se essa mensagem abençoou a sua vida, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para darmos início a mais um Minuto com Deus. Vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nessa hora. E tenha certeza de que depois dessa palavra, você se sentirá mais leve, mais feliz e mais motivado para continuar a sua caminhada. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos apoiar aqui no YouTube. Se você puder e quiser, seja membro do canal e você estará nos apoiando diretamente. O meu desejo nesse dia é de que Deus te encha de força, de coragem, de alegria e que Ele te capacite para lidar com todos os desafios que têm surgido em sua vida. Que não têm sido poucos, não é mesmo? Porque o inimigo se levanta todos os dias contra a nossa vida. Mas ao nosso lado sempre está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos fortalecer e nos fazer vencedores diante de cada batalha. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: Deus está comigo. Em seguida, escreva o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que a palavra que veio do coração do Pai hoje encontre em seu interior uma terra fértil e cresça em seu coração. Todos os dias eu estou postando uma mensagem de fé, o Minuto com Deus, aqui no meu canal, 2 vezes, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu te convido para aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui, todos os dias. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também. Ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós. E hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25. Está escrito: Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima.
vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado, existia uma multidão de pessoas o seguindo, por acreditarem em seus atos e palavras. Mas do outro lado, havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora, pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós. E sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. E ficava estressado e desanimado. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, Ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. E um dos muitos nomes dele é Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente. E Ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem. Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que à tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo, que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica,
cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção, pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e, segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se você foi abençoado, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e Ele quer falar com você hoje de uma forma específica. Abra seu coração, a sua mente, os seus ouvidos espirituais, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha também disposição, disciplina, fé e atitude para ouvir e cumprir tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje será uma resposta de Deus para muitas pessoas. Por isso eu peço que você ouça até o final. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você já dar um like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Eu estou dando esse recado todos os dias porque quase metade das pessoas que visitam o nosso canal não são inscritas. São pessoas que entram aqui, ouvem e compartilham a palavra, mas se esquecem de se inscrever. Nós temos uma meta de chegar a 2,5 milhões, por isso eu conto com a sua inscrição. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. A palavra de Deus diz em Salmos 23, versículo 4, o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor construiu um arco de proteção sobre a sua vida. E eu creio que, ainda que eu e você sejamos colocados à prova, andando em lugares perigosos, pelo vale das trevas, expostos aos perigos do inimigo, o Senhor não nos abandonará, pois Ele protege aqueles que o amam e que atendem ao seu chamado diário para a obra de Cristo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Conte com as minhas orações, conte com a intercessão do nosso ministério em sua vida. Todos os dias, durante toda a semana, nós estamos aqui liberando uma palavra de Deus para a sua vida, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu espero por você nesses 2 horários. Deus é
poderoso, e sobre ele nenhum mal prevalece. Ele protege aqueles que confiam no seu poder e na sua glória, e ele garante a mim e a você proteção sem limites. Se você crê que o Deus dos exércitos, que criou os céus e a terra, nos protege das ameaças do mundo e do inimigo, escreva aqui nos comentários: eu creio. Amém? Escreva pela fé: eu creio. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. Sabe, irmãos, ao ler e meditar no livro de Salmos, você vai perceber que o salmista confiava seguramente na proteção de Deus e na sua capacidade onipotente, onipresente, de estar conosco em todos os momentos e de também travar as nossas batalhas. Um dos exemplos está em Salmos 16, versículo 1, onde o salmista clama: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. O salmista também compreende que nós vamos à guerra, mas quem nos protege todos os dias é Deus. Quem nos dá força para batalhar e para alcançar a vitória é o Senhor. Em Salmos 144, versículos 1 e 2, está escrito: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. É o Senhor que treina as suas mãos para as batalhas. Ele é quem te capacita. É o próprio Deus que anda conosco como aliado fiel, sendo nossa fortaleza diante das maiores e piores lutas que pudermos enfrentar. Saiba que Deus não abandona aqueles que têm fé no seu poder e jamais se afasta daqueles que confiam em sua glória para combater o mal. Presta atenção, a partir de hoje, sempre que você for enfrentar um problema, grande ou pequeno, sempre que você tiver que travar uma batalha espiritual ou física, lembre-se daquele que é escudo para os que têm fé. Confie na palavra do Rei dos Reis, que nunca perdeu nenhuma batalha. Permita que Jesus segure a sua mão e não a deixe cair. Que você seja, assim como o salmista, um fiel crente na proteção e na palavra divina. Se você puder, nesse momento, feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra tão poderosa. Obrigado por me proteger, por cuidar da minha vida e daqueles pelos quais nós intercedemos. Eu quero te agradecer por tudo que tens feito na nossa vida e glorificar o teu nome por todos os milagres que o Senhor nos deixou e nos deixará alcançar. Estamos aqui hoje em tua presença para pedir que não nos abandone, que não nos deixe sozinhos em nenhuma batalha. Pedimos a tua misericórdia e o teu alento sempre que precisarmos, pois as lutas diárias são árduas e sem ti nós não conseguimos vencê-las. Que a tua bênção esteja sobre todos os teus filhos e filhas que estão ouvindo essa mensagem hoje. Que o Senhor fale ao nosso coração e que continue falando conosco todos os dias da nossa vida. Que a tua proteção seja o nosso principal alicerce e que a tua glória resplandeça em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós acreditamos, Senhor, que podemos vencer todas as batalhas pelo nome do teu Filho. E é por isso que desde já nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Receba essa palavra no seu coração. Meu querido, minha querida, Deus está contigo. Ainda que você ande por um vale de trevas e de morte, ainda que você enfrente perigos que te proporcionem momentos de dúvida e de medo, o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado nos protegem. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, te livrando de toda a armadilha, de todo o intento de Satanás. Toda arma forjada no inferno contra você não prosperará. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.